Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da difusora bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia número 28, estamos no período do Egito e Êxodo e vamos ouvir Êxodo 3, Levítico 2 e 3 e Salmo 45. Êxodo 3. Moisés estava a apacentar o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiane. Conduziu o rebanho para além do deserto e chegou à montanha de Deus, a Horeb. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo no meio da sarça. Ele olhou e viu, e eis que a sarça ardia no fogo, mas não era devorada. Moisés disse: Vou adentrar-me para ver esta grande visão. Por que razão não se consome a sarça? O Senhor viu que ele se adentrava para ver, e Deus chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés. Ele disse: Eis-me aqui. Ele disse: Não te aproximes daqui. Tira as tuas sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. E continuou: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o seu rosto, porque tinha medo de olhar para Deus. O Senhor disse: Eu bem vi a opressão do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor diante dos seus inspetores. Conheço, na verdade, os seus sofrimentos. Desci a fim de o libertar da mão dos egípcios e de o fazer subir desta terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, terra do Cananeu, do Hitita, do Amorreu, do Perizeu, do Heveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e vi também a tirania que os egípcios exercem sobre eles. E agora vai, eu te envio ao Faraó, e faz sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ter com o Faraó e fazer sair os filhos de Israel do Egito? Ele disse: Eu estarei contigo. Este é para ti o sinal de que eu te enviei. Quando tiveres feito sair o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Moisés disse a Deus: Eis que eu vou ter com os filhos de Israel e lhes digo: O Deus dos vossos pais enviou-me a vós. Eles dir-me-ão: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. Ele disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, enviou-me a vós. Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, Deus dos vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, o meu memorial de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor, Deus dos vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, apareceu-me e disse: Observei-vos com atenção e vi o que vos tem sido feito no Egito. E disse para comigo: Far-vos-ei subir da opressão do Egito para a terra do Cananeu, do Hitita, do Amorreu, do Perizeu, do Heveu, do Jebuseu, para a terra que mana leite e mel. Eles escutarão a tua voz, e tu irás, tu e os anciãos de Israel, à presença do rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, Deus dos Hebreus, saiu ao nosso encontro, e agora permite-nos fazer uma peregrinação de 3 dias pelo deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu bem sei que o rei do Egito não vos deixará partir senão obrigado por mão forte. Estenderei então a minha mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio dele. Depois disso, deixar-vos-á partir. E eu farei este povo encontrar benevolência aos olhos dos egípcios, e assim quando partirdes, não ireis de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela que habita na mesma casa:
objetos de prata, objetos de ouro e mantos, que poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas. E assim despojareis os egípcios. Levítico 2. Se alguém quiser apresentar ao Senhor uma oblação de cereais, a sua oferta será de flor de farinha, sobre a qual derramará azeite e colocará incenso. Levá-la-á aos sacerdotes, descendentes de Arão. Um deles tomará um punhado desta farinha com azeite e todo o incenso. Queimará este memorial sobre o altar, como oferta queimada de odor agradável ao Senhor. O que restar da oblação será para Arão e seus descendentes. Esta é a parte mais sagrada da oblação consumida pelo fogo em honra do Senhor. Se quiseres apresentar uma oblação de cereais cozidos no forno, farás bolos de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite, e tostas sem fermento, untadas com azeite. Se a oblação que ofereceres for preparada na sertã, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Dividi-la-ás em bocados e deitarás azeite por cima. É uma oblação. Se a oblação que ofereceres for preparada numa caçarola, será de flor de farinha com azeite. Levarás, pois, ao Senhor a oblação assim preparada, entregando-a ao sacerdote, que a aproximará do altar. Depois, tomará desta oblação um memorial e queimá-lo-á sobre o altar. É uma oferta queimada de odor agradável ao Senhor. O que restar da oblação será para Arão e seus descendentes, como parte mais sagrada da oferta queimada em honra do Senhor. Toda a oblação de cereais que oferecerdes ao Senhor deverá ser preparada sem fermento. Não colocareis nada que contenha fermento ou mel nas ofertas queimadas em honra do Senhor. Podereis apresentá-las como oferta dos primeiros frutos da terra em honra do Senhor, mas não sobre o altar, como oferta de odor agradável. Deitarás sal em todas as oblações, e não permitirás que falte o sal da aliança do teu Deus sobre a tua oblação. A todas as tuas ofertas juntarás sal. Quando apresentares ao Senhor a oblação dos primeiros frutos da terra, oferecerás espigas torradas no fogo, grãos novos moídos, como oblação das tuas primícias. Deitarás azeite por cima, acrescentando também incenso. É uma oblação. O sacerdote queimará o memorial tirado dos grãos e do azeite, juntamente com o incenso. É uma oferta queimada em honra do Senhor. Levítico 3. Se alguém oferecer em sacrifício de comunhão uma cabeça de gado bovino, macho ou fêmea, apresentá-lo-á sem defeito diante do Senhor. Imporá a mão sobre a cabeça da vítima oferecida, que imolará à entrada da tenda da reunião. Depois, os sacerdotes descendentes de Arão aspergirão com sangue o altar a toda a volta. Deste sacrifício de comunhão, oferecerão como oferta queimada em honra do Senhor toda a gordura que envolve as entranhas e toda a que lhes está aderente, os 2 rins com a gordura que os envolve na região lombar e a membrana do fígado que se tirará juntamente com os rins. Os sacerdotes, descendentes de Arão, tudo queimarão no altar com o holocausto que está colocado sobre a lenha do braseiro. É uma oferta queimada de odor agradável ao Senhor. Se alguém oferecer ao Senhor, em sacrifício de comunhão, uma cabeça de gado miúdo, macho ou fêmea, deve oferecê-lo sem defeito. Se apresentar como oferta um cordeiro, oferecê-lo-á diante do Senhor. Depois, imporá a mão sobre a cabeça da vítima, que imolará diante da tenda da reunião, e com o sangue, os descendentes de Arão aspergirão o altar a toda a volta. Deste sacrifício de comunhão, o sacerdote oferecerá como oferta queimada em honra do Senhor toda a gordura. A cauda inteira, cortada junto da espinha dorsal, a gordura que envolve as entranhas e toda a que lhes está aderente. Os 2 rins com a gordura que os envolve na região lombar e a membrana do fígado que se tirará juntamente com os rins. O sacerdote tudo queimará no altar. É um alimento de oferta queimada em honra do Senhor. Se oferecer uma cabra, apresentá-la-á diante do Senhor. Depois imporá a mão sobre a cabeça da vítima, que imolará diante da tenda da reunião, e os descendentes de Arão aspergirão com sangue o altar a toda a volta. Da vítima,
o sacerdote oferecerá como oferta queimada em honra do Senhor a gordura que envolve as entranhas e toda a que lhes está aderente, os 2 rins com a gordura que os envolve na região lombar e a membrana do fígado, que se tirará juntamente com os rins. O sacerdote queimá-los-á no altar como alimento de oferta queimada, de odor agradável. Toda a gordura pertence ao Senhor. Esta é uma lei perpétua para os vossos descendentes, em qualquer lugar em que habitardes. Não deveis comer nem a gordura, nem o sangue. Salmo 45. Ao diretor do coro, segundo a melodia, os lírios. Poema dos filhos de Coré, cântico de amor. O meu coração vibra com belas palavras. Vou recitar ao rei o meu poema. A minha língua é como a pena de hábil escriba. Tu és o mais belo dos filhos dos homens. O encanto se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Ó herói, coloca a tua espada à cintura. Ela é o teu adorno e a tua glória. Avança e cavalga triunfante, em defesa da verdade, da misericórdia e da justiça. A tua direita realizará prodígios. As tuas flechas são penetrantes, a ti se submetem os povos, perdem a coragem os inimigos do rei. O teu trono, como o de um Deus, é eterno e duradouro. Um cetro de justiça é o teu cetro real. Amas a justiça e odeias a injustiça. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, preferindo-te aos teus companheiros. As tuas vestes exalam mirra, aloés e cássia. Nos palácios de marfim alegram-te os sons da lira. Entre as damas da tua corte há filhas de reis. À tua direita está a rainha ornada com ouro de Ofir. Filha, escuta, vê e presta atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Porque o rei deixou-se prender pela tua beleza. Ele é agora o teu senhor. Presta-lhe homenagem. As filhas de Tiro vêm com presentes. Os mais ricos do povo imploram o teu favor. A filha do rei é toda formosura. Os seus vestidos são de brocados de ouro. Em vestes de muitas cores é apresentada ao rei. As donzelas, suas amigas, seguem-na em cortejo. Avançam com alegria e júbilo e entram felizes no palácio real. No lugar de teus pais estarão os teus filhos. Farás deles príncipes sobre toda a terra. Celebrarei o teu nome por todas as gerações, e os povos hão de louvar-te para sempre. Olá, eu sou o Padre Bernardo Trocado, sou padre das equipas Jovens Nossa Senhora. Estou a acompanhar-vos neste novo ciclo, na leitura do Êxodo e do Levítico, também do livro dos Salmos. E hoje entramos num momento mesmo importante da história da salvação. Vemos Moisés a encontrar-se com Deus neste grande diálogo. E é aqui que Moisés será chamado. É bonito ver como este episódio começa com a curiosidade de Moisés. Moisés, com o seu rebanho, vai curiosamente adentrar-se. É assim que está no texto, vou adentrar-me, quando vê a sarça ardente. E como é bom, percebemos que as grandes coisas que Deus prepara, às vezes vêm deste momento de curiosidade. Moisés vê a sarça e não diz... é indiferente, vou seguir em frente, não me interessa, não, vou adentrar-me. Há uma disponibilidade para ver mais, para avançar, para ver com profundidade. É um sinal onde Moisés quer entrar. Entramos nos sinais. E é lá que Deus vai dizer mais, vai mostrar mais. E neste diálogo, como é bom vermos Deus a escolher esta pessoa concreta, Deus a escolher Moisés. E Deus escolher Moisés está também ligado à maneira como Deus presta atenção aos gritos do povo. Deus ouve os gritos do povo, Deus está atento, e a maneira de Deus responder aos gritos do povo é encontrar alguém.
alguém que vai em nome dele. Deus responde com uma pessoa. E é sempre assim que Deus faz, é sempre assim que Deus salva. Deus salva através das suas mediações, Deus salva através dos seus instrumentos, Deus salva através daqueles que escolhe. Não é que Deus esteja depois lá distante, lá longe, e manda os seus empregados para fazer o trabalho por ele. Em muitas passagens depois da Bíblia vai ser anunciado que é o próprio Deus que vem salvar. Eu próprio irei salvar. E nós vamos ver isso depois a acontecer no mistério da salvação, em Jesus. É o próprio Deus que vem. Mas quer Deus atua com os seus instrumentos, com os seus enviados, quer seja o próprio Deus a vir na pessoa do seu Filho Jesus, é sempre Deus a atuar. E por isso é que Deus chama. Deus não é indiferente ao modo de nós lhe oferecermos as nossas orações, de fazermos os nossos pedidos. E há 3 verbos que aparecem neste texto: ouvi, vi e desci. Deus ouviu, Deus viu e Deus desceu até ao Egito. Estes 3 verbos, depois na vida de Jesus, vão se tornar concretos, vão se tornar carne. Quando Deus faz homem, Deus vem ouvir, Deus vem ver e Deus desceu para nos encontrarmos e para nos libertar e para depois nos fazer subir até ao céu. É neste episódio fundamental que Deus revela o seu nome. Moisés, a querer ser enviado, pergunta: mas vou em nome de quem? Vou apresentar-me em nome de quem? E Deus revela o seu nome. Deus mostra-se. E ao longo de toda a Bíblia nós vamos ver como Deus é um Deus que se quer mostrar. Deus quer aparecer. Deus quer dar-se a conhecer. E por isso é que dá um nome a Moisés. Eu sou aquele que sou. Ao mesmo tempo, é um nome que não é bem um nome. É um nome que ao mesmo tempo é um mistério. Não é um João, não é uma Matilde, não é um Pedro. Eu sou aquele que sou. É um nome, mas ao mesmo tempo é uma porta para um mistério. É um nome que não permite que Deus seja dominado. É um nome que ao mesmo tempo dá conta de que Deus é ainda maior e supera tudo. Deus mostra-se, mas é sempre mais do que aquilo que se mostra. E por isso é que este é o nome que Deus dá a Moisés. Vamos por isso pedir a Deus, diante desta passagem, que nos ajude a conhecê-lo. Senhor nosso Deus, Tu que vens ao nosso encontro, Tu que nos vês, Tu que nos escutas, ajuda-nos a conhecer-te cada vez mais. Ajuda-nos a conhecer o Teu nome. Ajuda-nos a ter um coração aberto a tudo o que nos queres mostrar, a tudo o que nos queres dizer. Ajuda-nos assim também a sentirmos chamados e enviados para anunciar o Teu nome a todos. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 28, conhecemos hoje a sarça ardente. Espero que estejas a gostar de fazer este caminho, espero que esteja a correr bem e que o faças com alegria. Até amanhã,
Um abraço em Cristo.